sistemas de iluminação, e a recomendação do I3E 1789 de 2015, que é em respeito ao flicker na corrente dos LEDs. Aqui uma pequena introdução, o que um conversor eletrônico para LEDs ele deve ter, um reduzido peso e volume, por trabalhar com altas frequências maiores, tem que ter um peso reduzido, volume reduzido, ausência de ruído audível também, poucos componentes, pensando na implementação comercial, elevada correção fator-potência, elevado rendimento, corrente contínua ou sem ondulações de entrega dos LEDs, para entrar na recomendação do I3E, entrada universal, dimerização e elevada vida útil. Muitas vezes não é possível obter todos esses elementos, por exemplo, entrada universal e dimerização. Dimerização, às vezes, não é possível obter em algumas faixas ali, 220 ou 127. E elevada vida útil, porque os LEDs possuem uma vida útil muito extensa, então o conversor tem que acompanhar a vida útil da carga também, que nesse caso seriam os LEDs. Aqui é uma pequena introdução da topologia de estágio único. Então, aqui tem um pequeno diagrama de blocos adaptado de nascimento, onde demonstra um sistema com dois estágios, que seria para nós ali sem o estágio integrado ou estágio único. Então, nós temos a rede de entrada CA, o filtro de entrada, o retificador, o estágio de correção fator-potência, que é específico só para realizar a correção fator-potência, e depois o estágio inversor, a carga e o circuito de controle, tanto para o estágio inversor, quanto para o estágio de correção fator-potência. Esse estágio integrado aqui, geralmente é utilizado quando se tem o estágio inversor. Pode-se também integrar outros conversores, um para correção fator-potência e outro também para, de certa forma, linearizar a corrente que vai para os LEDs, né, deixar ela mais contínua possível. Mas pensando em estágio integrado, geralmente você tem o estágio de correção fator-potência integrado com o estágio inversor. Quando se tem esse estágio de correção fator-potência, nós podemos utilizar um boost operando em condição descontínua. Daí nós temos o filtro de entrada para filtrar as harmônicas em alta frequência. Ou assim, podemos também ter o boost em condição contínua. Como existe a realimentação de corrente, então eu não preciso do filtro de entrada para esse caso. Assim como também eu posso ter um conversor buck-boost aqui, operando para realizar a correção fator-potência. E o estágio integrado é a integração do estágio de correção fator-potência juntamente com o estágio inversor. Com isso, eu só preciso de um circuito de controle aqui para os interruptores. Os interruptores são compartilhados entre o estágio de correção fator-potência e o estágio inversor. Nós temos algumas vantagens, que é a redução do custo final do conversor, número menor de componentes, simplicidade do circuito de comando e maior vida útil. Desvantagem, aumento na complexidade do modelo matemático e uma terceiro barramento um pouco mais elevado, que vai ser entregue para a carga. Já nós temos um conversor eletrônico sem correção fator-potência, pode-se observar que ele tem poucos componentes, então, por isso que ele é atraente, né, por possuir poucos componentes, apenas o estágio inversor, o capacitor de barramento e o retificador de entrada. Já para conversores que têm estágio integrado, a ideia é sempre manter o número reduzido de componentes também, para que se torne atrativo também a aplicação do estágio inversor integrado à correção fator-potência. Aqui são algumas topologias que são encontradas na literatura. Então, apresentado por Chang, ele é um conversor boost integrado ao estágio inversor. Esse conversor, ele apresenta características dobradoras, então ele tem uma operação em 127 ou 110. O trabalho de Mado, 2017, 2018 também, aqui ele também tem a característica dobradora, só que aqui ele acaba usando modulação híbrida, faz com que eu possa operar tanto em 127 quanto 220, por a tensão de barramento se mantém constante a partir de um certo nível. Aqui temos alguns conversores buck-boost, que são utilizados também para iluminação LED, aqui todos eles são baseados essa revisão, são todos baseados no inversor half-bridge. Aqui tem característica dobradora também, então existe a limitação de se operar com 127, 110, e o trabalho de Wang, ele apresenta um conversor buck-boost, é quase um duplo conversor buck-boost aqui, onde se pode operar em 220, pela divisão da tensão de entrada que entrega os interruptores. Aqui o conversor apresentado por Fonseca, também ele é possível operar em 220 também, ele aqui usa assim, o boost interleaving em corrente,
em frequência. Então, com isso faz com que se possa integrar o estágio Bush ao estágio inversor também. Pode-se observar também que a carga que ela é conectada a um ponto central, diferente dos trabalhos anteriores, e se usa uma ponte retificadora para alimentar os LEDs. Aqui nós temos alguns conversores Bush Bridges que eu trouxe para poder demonstrar a derivação que pode ser feita dentro do conversor Bush. A única coisa que modifica aqui é a posição do indutor. Então, o indutor acoplado no lado CA, um indutor único, indutores desacoplados no lado CC, indutores acoplados no lado CC. A carga geralmente fica conectada entre o ponto central dos MOSFETs aqui, ou das chaves, e se for a configuração half-bridge simétrico, tem 2 capacitores, se for assimétrico, apenas um capacitor mesmo. Assim como existe o Bush Bridges, nós temos também o Buck Bush Bridges. Então, isso aqui são configurações encontradas na literatura também para o conversor Buck Bush. Como vantagem, ele traz uma corrente de entrada com menores ondulações. Analisando o conversor sem correção fator-potência e os conversores charge pump, verifica-se que o conversor charge pump ele apresenta um número reduzido de componentes, quase parecido com o número de componentes do conversor sem correção fator-potência. Então, tem apenas o acréscimo de alguns elementos para realizar a correção fator-potência. Por exemplo, no primeiro nós temos apenas o capacitor CIN e o diodo de Y. Então, isso aqui é um conversor de tensão, fonte de corrente e fonte de corrente também. Então, verifica-se que com poucos componentes a mais, é possível obter a correção fator-potência, que torna-se um sistema atraente para aplicações comerciais. Aqui são outros trabalhos apresentados na literatura. Existem poucos trabalhos utilizando o conceito charge pump para LEDs, muito poucos trabalhos mesmo. Esse aqui é um trabalho apresentado por Santos, em 2015, onde se utiliza o conceito de charge pump para alimentar LEDs. Aqui é utilizado também um half-bridge simétrico para alimentar a carga. Esse aqui é um conversor apresentado por Mota, em 2018, onde utiliza-se o charge pump vale fio para alimentar a carga. Em ambos aqui é possível obter uma corrente de saída na carga, quase sem ondulações, com pequenas ondulações, e com capacitores pequenos à saída também. E dentro dos conversores de estágio único, charge pump Bridges, na verdade, Bridges, né, tem poucos trabalhos na literatura. Então, a Lin apresentou alguns trabalhos em 2007, 2010, 2011. Esse aqui foi o primeiro trabalho apresentado com o charge pump Bridges, 2007, que é utilizado para alimentar uma lâmpada fluorescente. Teve outros 2 trabalhos que Lin acabou publicando, que utilizava-se transformador piezoelétrico nessa posição aqui do indutor para alimentar as lâmpadas, lâmpada fluorescente. E em 2020 agora teve esse trabalho do LV de 2020 mesmo, onde é utilizado, mas não para alimentar LEDs, sim para uma fonte de tensão mesmo. Então pode ver uma similaridade muito grande entre as 2 topologias também. E também em 2005 o trabalho apresentado por Nascimento, que é um charge pump Bridges, com característica dobradora de tensão. Então, utiliza esse ponto central dos 2 capacitores para dobrar a tensão de saída e atingir a tensão de ignição das lâmpadas. Então, dentro da literatura, encontrada foi muito poucos trabalhos usando o conceito de charge pump juntamente com Bridges. Vindo como foram encontrados poucos trabalhos, então a proposta desse trabalho é apresentar alguns conversores charge pump Bridges, onde se apresente um número reduzido de componentes e que consigam entregar para a carga uma pequena ondulação, execute a correção fator-potência e também tem um rendimento elevado. Esse aqui é o primeiro conversor que é analisado, baseado nos trabalhos de Nascimento e de Lin. Então, observa-se que utiliza-se poucos componentes para realizar a correção fator-potência, assim como também para alimentar a carga. O indutor LB ele tem tanto a função de executar a correção fator-potência quanto regular a corrente de entrega à carga também. Os capacitores CIN1 e CIN2, aqui ele está operando de forma simétrica, tem a função de preencher um vale de corrente em um certo período onde teria uma descontinuidade de corrente. Como a carga está conectada nessa posição, então, quando a tensão de entrada fosse menor que a tensão de saída, a corrente de saída seria igual a 0 aqui na carga.
O capacitor charge pump, então, ele preenche esse vale nesse intervalo aí. E é claro que ele tem operação também, quando a tensão de entrada é maior que a de saída, também acaba tendo etapas ressonantes entre LB e esses capacitores. Então, isso aqui nós temos a configuração simétrica, né? Utilizo 2 capacitores, assim como eu também posso utilizar um único capacitor nessa posição para executar a mesma função. Posso também modificar a posição dos capacitores para depois da fonte de entrada. Com isso, eu consigo uma corrente de entrada diferente em relação à anterior. A anterior ainda mantenho aquela descontinuidade de corrente, como o indutor ainda continua em série com a fonte de entrada, eu mantenho aquela descontinuidade de corrente na entrada. Para os LEDs, não, os LEDs continuam com preenchimento, mas na entrada existe uma corrente média que é igual a zero, que a fonte de entrada enxerga igual a zero. Nesse caso, como foi mudada a posição dos capacitores, existe praticamente um desacoplamento entre a entrada e esse ponto. Então, o que a tensão de entrada enxerga é apenas as etapas lineares que os diodos conduzem corrente. Isso faz com que não exista mais aquela descontinuidade de corrente na entrada e tem uma característica muito parecida com o conversor Bush mesmo. Aqui com apenas um capacitor, utilização, e assim como eu também posso, as mesmas derivações feitas no conversor Bush-Bridles convencional, eu posso aplicar aqui nos charge pump Bridles, nos charge pump Bridles. Então, aqui eu posso acoplar esses 2 indutores aqui de entrada, manter os capacitores nessa posição, utilizando, então, 2 capacitores, utilizando apenas um capacitor também, assim como eu posso também acoplar os indutores do lado CC, aqui também, fazendo com que todas as derivações demonstradas para um único indutor possam ser utilizadas para essa configuração também. Bom, então, vamos entrar agora na análise matemática do sistema. Então, do conversor 1. Então, esse aqui é o primeiro conversor que será analisado. Escolhi a configuração com 2 capacitores, mas poderia ter escolhido com um capacitor apenas, visto que o modelo matemático com um capacitor é semelhante ao modelo matemático com 2 capacitores. A única diferença é que, quando eu utilizo 2 capacitores, eu posso utilizar metade das capacitâncias, do que seria com apenas um capacitor. Então, aqui eu eliminei o filtro de entrada para facilitar a análise matemática, mas poderia também manter o filtro de entrada aqui, sem problema nenhum. Aqui estão os 2 modos de operação do conversor, então, o modo 1 e o modo 2, em vista da corrente de entrada. Então, aqui, quando a tensão de entrada é maior do que a tensão de saída, eu tenho uma corrente senoidal na entrada, e quando a tensão de saída é maior do que a tensão de entrada, tem uma descontinuidade de corrente na entrada. Para o conversor 1, eu utilizar 2 modulações, aqui eu chamo de modulação 2, onde, para o primeiro caso, é projetado o conversor para 50% da razão cíclica mesmo, e para o segundo caso, modulação 2, é projetado o conversor para uma razão cíclica menor do que 50%. Essa modulação 2 é interessante para se reduzir a tensão de barramento. Então, todo o projeto ele é feito já para uma razão cíclica de projeto reduzida. Para fins de variação de tensão de entrada e para dimerização, eu utilizo o mesmo conceito de modulação 2. Então, eu vou reduzindo essa razão cíclica aqui de forma complementar, assim como está apresentada na modulação 2. Então, são simétricas defasadas de 180 graus para dimerização ou variação da tensão de entrada. Aqui, então, nós temos as etapas de operação, dos 2 modos de operação. Então, aqui é a primeira etapa, onde você pode observar que o interruptor 1 é mandado entrar em condução. Aqui existe uma ressonância entre o indutor e os 2 capacitores, que é caracterizado pela primeira etapa de operação. E essa etapa ela tem fim quando a tensão sobre o capacitor, os capacitores, ela atinge a tensão de barramento. Então, o capacitor 100 atinge a tensão de barramento e o capacitor 102 atinge o valor igual a zero. Na segunda etapa, então, pode-se observar que não existe essa etapa ressonante, ou de transferência de energia entre os LB e 100, então, a etapa linear, onde o diodo D1 conduz a corrente de LB, e essa etapa tem fim quando o interruptor VG1 é mandado entrar em bloqueio. Na terceira etapa da operação, o interruptor S2 é mandado entrar em condução, quando pode ocorrer a inversão instantânea da corrente no indutor, então, quem entra em condução é o diodo de roda livre aqui, que está em paralelo com a chave S2.
Essa etapa tem fim quando a corrente em LB se torna igual a zero. Na etapa 4 da operação, já se inverteu a corrente de entrada, então o interruptor S2 entra em condução, e essa etapa tem fim quando o interruptor S2 é mandado entrar em bloqueio. E, por fim, a quinta etapa da operação, da modulação 1 com o modo 1, como não pode ocorrer novamente a inversão da corrente instantânea da corrente do subindutor, então o diodo DR1 é mandado entrar em condução e conduz a corrente até ela atingir zero. A partir desse momento, todas as etapas retornam ao seu modo 1, a etapa 1 da operação. Aqui nós temos o modo 2, observa-se que ela tem um modo simétrico de funcionamento, então aqui eu tenho I1, aqui eu tenho menos I1, então elas têm os mesmos níveis de correntes máximas aqui. A primeira etapa da operação, a corrente no indutor LB cresce até o seu valor máximo, até um certo valor, até o interruptor S1 ser comandado a entrar em bloqueio. Logo em seguida, o interruptor S2 entra em condução. Como não pode ocorrer a reversão instantânea da corrente também no indutor, então, quem entra em condução é o DR2 por esse caminho. E isso ocorre até a corrente se tornar igual a zero. Na terceira etapa da operação, como já ocorreu a corrente já é igual a zero, então S2 entra em condução, até essa etapa pode-se observar também que essas etapas elas não entram em condução os diodos D1 e D2, e essa etapa tem fim quando o interruptor S2 é mandado entrar em bloqueio. E, por fim, nós temos a quarta etapa de operação, onde quem entra em condução o diodo DRL1, pois a corrente no indutor LB não pode se inverter instantaneamente. Aqui, a fins de análise matemática, são levadas algumas considerações. Então, a frequência de computação é muito maior que a frequência da rede. Dessa forma, para o modelo matemático, eu considero a tensão de entrada constante e a tensão de barramento constante também. A soma das tensões dos capacitores CI1 e CI2, nesse caso, é igual a tensão de barramento. Então, a soma dos dois é igual à própria tensão de barramento. As etapas são apresentadas pelo semiciclo positivo da rede, e os interruptores aqui são comandados de forma simétrica, com defasagem de 180 graus. Para fim do cálculo do indutor LB e de CI1, é utilizado o modo 2 de operação, por ele apresentar características de simetria dos modos de operação, entre a corrente I1, né, I1 e menos I1, são iguais às correntes, e por apresentar um número reduzido de etapas. Como elas são simétricas, eu posso apenas pegar as duas primeiras etapas de operação para calcular o valor de LB. Como a corrente em LB, a corrente que está sobre LB é entregue aos LEDs, então eu posso escolher um dos modos de operação para poder calcular esse indutor LB. Como a corrente entregue aos LEDs é um parâmetro de projeto, então, nesse caso, resolvendo as integrais aqui, eu consigo isolar meu I0 para o outro lado da equação e isolo o LB que obtenho o valor de LB. Aqui tem as variáveis, a equação fica um pouco extensa, então eu utilizei A1 e B1 como variáveis para reduzir a equação. Para o cálculo de CIN, que é o capacitor que fica em paralelo com o diodo, é utilizada essa equação aqui que vem da relação Z. Então, Z pode ser tanto igual a LB ômega zero, como é igual também a 1 sobre LB, 1 sobre CIN ômega zero. Então, trabalhando com a equação, chega a essa expressão aqui. CIN é igual a 1 sobre LB ômega zero ao quadrado. Daí, substituindo a LB nessa expressão, chegamos, então, no valor do capacitor CIN. Em vista para níveis de obter-se uma equação de correção fator-potência, é analisado a corrente de entrada, então, em função do 1M, que é o fator do ganho estático aqui do conversor, em relação à entrada e à tensão de saída, obtém-se a equação que representa o comportamento da corrente de entrada. Após isso, então, é executado as funções matemáticas para se obter a equação de fator potência e THD. Então, aqui nós temos a curva de fator potência e THD em função de M. Observa-se aqui que quanto maior o valor de Cm, menor vai ser o fator de potência e maior vai ser a distorção harmônica da corrente de entrada. A tensão de barramento ela pode ser obtida através da tensão sobre os diodos de entrada
ou também sobre a tensão sobre os capacitores CI1 e CI2. Então, através de uma das etapas da operação, ou qualquer etapa da operação onde se tem essa energia armazenada, é possível chegar nessa expressão aqui, que representa a tensão de barramento. Então, pode-se observar que ela é uma expressão linear aqui, acompanhando a variação DD. Aqui nós temos o resultado de simulação. Então, esse foi o circuito utilizado para a simulação do conversor. Então, aqui já estão defasados 180 graus os sinais triangulares. E aqui são os parâmetros utilizados para a simulação. Então, a tensão de entrada, a tensão de saída, corrente de saída, a tensão de barramento estipulada, potência de saída, variação da tensão de barramento, variação da corrente de saída. Aqui foi utilizado 20%, pois é desejável que ele fique dentro do flicker de 10%, que a norma exige, a frequência de comutação, a razão cíclica é estipulada e o μ0, que é a relação entre frequência de comutação e frequência de ressonância. E aqui são os valores obtidos, então 350 microamps, 40 microfarads, 235 microfarads e 16 nanofarads para CI1 e CI2. Aqui nós temos os resultados de simulação, então observa-se que existe realmente essa transição aqui entre o modo 1 e o modo 2. Aqui nós temos a tensão de entrada, tensão de saída e tensão de barramento. Observa-se que a tensão de barramento ela possui um valor menor do que a tensão dobradora, que seria em torno de 360 volts. Aqui em torno de 310, 312 volts a tensão de barramento. Aqui nós temos a corrente no indutor LB e a tensão e corrente sobre um dos interruptores. Então, aqui nós observamos os dois modos de operação do indutor. Então, o modo 1 de operação e o modo 2 de operação também. A corrente e tensão sobre os LEDs, então verifica-se que a tensão dos LEDs é igual a 60 volts mesmo, e a corrente sobre os LEDs é em torno de 1 ampere. É 1 ampere, mas tem uma pequena variação, né? Mas fica em torno de 1 ampere que mesmo essa corrente entrega os LEDs. Posso observar também o intervalo onde ocorre essa ação de charge pump, que é esse intervalo onde a corrente ela é entregue para a carga. Então, esse é um intervalo maior que esse intervalo tem um vale aqui. Aqui nós temos a tabela comparando os valores calculados e simulados a fim de validar o modelo obtido. Então, aqui nós temos os erros em função das correntes do sistema, a variação dos tempos aqui também, e do modo 1 e do modo 2 também. Então, o modo 1 apresenta alguns erros aqui consideráveis, mas o modo 2 apresenta os menores erros. Então, de certa forma, valida o modelo, a metodologia aplicada. Como tem menores erros, então ele pode representar o valor do indutor mais fielmente. Resultados experimentais, então aqui é utilizado o modelo utilizado para o conversor, os parâmetros de projeto também utilizados, os indutores e os capacitores utilizados. Foram utilizados 6 LEDs de 10 watts cada um, então para fim de obter os 60 watts, e os diodos D1, D2, D3 até D6 são diodos Schottky, que faz com que já se aumente um pouco o rendimento final da estrutura também. E para os sinais de comando é usado o 3525 e o IR21 e 2113. Aqui nós temos os resultados experimentais, então observa-se que a corrente de entrada tem característica sinoidal, com um THD em torno de 16,5% e fator de potência de 0,987, então representando uma THD não alta, né, um valor considerável, mas fator de potência alto, então quase próximo de 0,99. O flicker aqui apresentado nos LEDs, em torno de 9,279, então em conformidade com a recomendação do I3E. Aqui o espectro harmônico da corrente de entrada, aqui eu peguei todos os espectros pares e ímpares, aqui demonstra o valor obtido aqui para THD, 16,5, e aqui demonstrando que todos os harmônicos estão em conformidade com a classe C, que é para sistemas de iluminação. Aqui nós temos o resultado de tensão de entrada e tensão de saída, demonstrando que a tensão de barramento aqui ela é em torno de 290 volts, então é menor que o dobro da tensão de entrada, que é uma característica de um conversor bridgeless, que consegue elevar a tensão de saída. Então, com isso, nós temos aqui demonstrando que ele tem uma tensão de barramento menor ainda do que a de projeto.
Aqui nós temos a tensão de entrada juntamente com a corrente do indutor. Verifique-se, então, que aplicando um filtro passa-baixa aqui é possível obter a tensão de entrada, a corrente de entrada do conversor. Então, verifique-se que a mesma corrente do indutor é a corrente aplicada, é a corrente de entrada. Aqui nós temos os dois modos de operação, modo 1 e modo 2 do conversor. Então, aqui foi pego no pico da rede, demonstrando, então, os modos aqui do conversor. E o modo 2, muito próximo da transição de zero. Então, demonstrando a simetria entre a onda, entre os picos de corrente. Aqui nós temos alguns resultados experimentais também para 10% da potência nominal, então, visando dimerização, e aqui com 90% da tensão de entrada, visando a variação da tensão de entrada. Então, a variação ela é apresentada de 90 a 160 volts, e aqui a variação da potência de saída é em torno de 10% a 100% da variação da potência. Então, ele vai de 10% da potência nominal até 100% da potência nominal. Pode-se observar que mesmo ele tem descontinuidade de corrente, ainda continua sincronizado com a rede. E aqui, com a menor tensão de entrada, ele já muda um pouco o formato da corrente de entrada. Nós temos aqui os resultados de dimerização e de variação da potência da tensão de entrada. Então, de 10% a 100% da potência de saída. Então, verifique-se os níveis aqui, a partir de 30% da potência de saída, o fator de potência fica acima de 0,92. E os níveis aqui maiores de fator de potência em torno de 80% e 90% da potência de saída. Aqui os resultados experimentais eu obtive com 1 e 2 capacitores. Então, para validar a metodologia de projeto. É verificado que com 2 capacitores, por manter a simetria do sistema, obtém-se um pouco melhores valores ali de THD e fator de potência. Aqui nós temos o rendimento para variação da potência de saída, de 10% a 100%. Então, verifique-se que o maior rendimento é em torno de 90% da potência de saída, quase próximo de 94% de eficiência, que é um rendimento considerável, um elevado rendimento. E aqui para a variação da tensão de entrada, de 90 a 160 volts. Também observa-se os valores de THD e de fator de potência para o conversor com 1 e 2 capacitores. E aqui nós temos os resultados de rendimento para uma variação da tensão de entrada, de 90 volts a 160 volts de entrada. Então, verifique-se que em 100 volts é o maior nível de rendimento encontrado, muito próximo ali de 96% de rendimento. Também tem resultados para tensão de barramento, para validar a equação apresentada. Observa-se que ele tem uma relação quase linear aqui, né? Pode-se considerar linear essa relação aqui, de tensão de barramento em função da dimerização e da variação da tensão de entrada também. Aqui nós temos utilizando a modulação 2, então é muito parecido com a modulação 1, o que modifica são 2 etapas a mais que nós temos de operação, que é a operação no modo, aqui entre T3 e T4, e entre T6 e T7, onde quem mantém a corrente da carga é o capacitor, que está em paralelo com os LEDs. Então, os modos de operação, as etapas de operação são muito parecidas. Então, eu não apresentei aqui as etapas de operação. Então, somente os 2 modos de operação e as formas de ondas teóricas dos modos de operação. Para o cálculo do capacitor CIN e do indutor LB, é utilizado a mesma metodologia como a modulação 1. Utiliza-se o modo 2 de operação, por se manter a simetria, e obtém-se essas equações para LB e para CIN, essa equação, onde a 3 é representada pela equação abaixo e A2 e B2 estão dentro de A3. Então, por isso a equação ficou um pouco menor, porque as variáveis aqui são um pouco mais extensas, e eu resolvi chamar de uns parâmetros diferentes para reduzir a equação no trabalho. Nós temos o resultado de simulação para o conversor com modulação 2, então nós temos os parâmetros utilizados também, são os mesmos utilizados, muito parecidos com os utilizados do modulação 1, e pensando em tensão de entrada e potência de saída. Aqui são os valores encontrados para os elementos, então 125 micro
henries para LB, 60 microfarads aqui para o CB, 445 microfarads para o CL e 22 nanofarads para CI1 e CI2. Nós temos o resultado de simulação, então, demonstrando ainda o comportamento do conversor. Ele apresenta uma THD um pouco maior do que com a modulação 1, mas observe-se que a tensão de barramento é inferior do que a modulação 1. Já era visto que isso poderia acontecer em vista de que é utilizado uma razão cíclica menor para o mesmo nível de potência. Aqui nós temos o resultado de simulação para o indutor LB e para um dos interruptores. Aqui é possível observar também o modo 1 de operação e o modo 2 de operação. A corrente e tensão sobre os LEDs. Verifique-se, então, que aqui em torno de 60 volts a tensão dos LEDs e a corrente de saída em torno de 1 ampere também. Observe-se também, né, que o valor do capacitor CL aqui, ele se elevou de forma considerável, pelos níveis pelo formato da modulação utilizada, né? Então, ele entrega uma corrente, maiores momentos onde não existe corrente para carga. Onde a corrente é igual a zero, quem tem que manter a carga é o capacitor. Então, dessa forma, nós temos também os erros aqui percentuais, a fim de validar a metodologia apresentada. Então, nós temos os erros percentuais para a modulação 1 e para o modo 2 de operação. Modo 1 de operação, modo 2 de operação. Vemos também que os menores erros são apresentados aqui para o conversor no modo 2 de operação. Nós temos resultados experimentais também para esse conversor. Então, é utilizado também o 3525 e o 2113 para essa aplicação, para esse conversor. E aqui nós temos os resultados experimentais. A THD em torno de 27,5% e fator de potência em torno de 0,963. Aqui verifica-se também que todos os harmônicos estão em conformidade com a IEC, com a norma da IEC, classe C, e aqui nós temos o fator de potência também acima de 0,92. A tensão de barramento aqui de projeto era 250 volts, ela ficou em torno de 245 volts aqui apresentada. Então, ela é bem abaixo da tensão dobradora de operação. E aqui nós temos também validando a corrente de entrada em função do corrente do indutor, nós temos a comparação entre as duas correntes ali, mostrando que com o filtro passa abaixo é possível obter a correção do fator de potência do sistema, né? Demonstrando que filtrando a corrente LB se obtém a corrente de entrada. Aqui nós temos os modos de operação, modo 1 e modo 2, demonstrando os dois modos de operação. Verifique-se que tem um pequeno valor aqui que deveria ser igual a zero. Isso aqui é caracterizado pela comutação dissipativa do sistema, então ele opera com a dissipação na comutação, o que não ocorre no conversor com modulação 1. Nós temos aqui os resultados com 10% de potência nominal também para a corrente de entrada e 90 volts de entrada para o conversor. Então, verifique-se que a tensão de entrada também obtém esses valores aí com o elevado fator de potência. E aqui nós temos os resultados para variação da potência de saída e também para variação da tensão de entrada. Então, nós verificamos aqui os resultados de fator de potência e de THD para o sistema. Verifica-se que acima de 40% aqui obtém-se um valor de potência maior que 0,92. E o rendimento do sistema, operando com dimerização, em 10% de dimerização é 80% de rendimento, e aqui 100% é muito próximo de 92% de rendimento, em torno de 91,8% de rendimento. Para o conversor operando com a variação de tensão de entrada, nós temos aqui os resultados experimentais de rendimentos também, demonstrando que quanto menor a tensão de entrada, maior vai ser o rendimento do sistema. E aqui nós temos os resultados de tensão de barramento também para o sistema, demonstrando que é praticamente uma reta, né? Tem um pequeno desvio aqui, mas é praticamente uma reta que dá para considerar quase uma reta a tensão de barramento, em função da tensão de entrada. Agora nós passamos para a análise matemática do conversor 2. Então, o segundo conversor analisado utilizou-se com 1 e 2 capacitores para resultados experimentais, também para verificar se o rendimento tem alteração com 1 ou 2 capacitores. Esse conversor, como comentei anteriormente,
faz com que exista uma interação maior entre LB e CIN nesse conversor, e a corrente de entrada, ela só é processada em função da operação dos diodos de entrada aqui D1 e D2. Então, o que a fonte de entrada enxerga para filtrar é apenas as etapas lineares que ocorrem na operação dos diodos de entrada D1 e D2. Como ocorre essa mudança entre a posição do indutor, dos capacitores, e não tem mais aquela simetria entre o modo de operação, né, no modo 2 de operação, então a corrente de entrada ela é uma senoide pura, não tem aquela descontinuidade de corrente. Isso faz com que se tenha um maior fator de potência para o sistema apresentado e um menor THD também. Aqui nós temos as etapas de operação do sistema. Então, para a primeira etapa de operação, o interruptor S2 é mandado entrar em condução, e quem processa a energia é o capacitor CIN juntamente com LB. Então, essa etapa aqui, ela é caracterizada pelo final, onde o capacitor CIN atinge um certo valor aqui, que é VIN menos VO. Tá? Tensão de entrada menos tensão de saída, quando ele atinge esse valor, ele se torna, termina essa etapa de operação. Na segunda etapa de operação, nós temos uma etapa linear de operação, então não existe a ressonância entre LB e CIN. Nessa etapa, o D2 conduz a corrente juntamente com o interruptor S2. Essa etapa termina quando o interruptor S2 é mandado entrar em bloqueio. Na etapa 3 da operação, continua como uma etapa linear, como não pode ocorrer a inversão instantânea da corrente sobre LB, então quem conduz essa corrente é o diodo de roda livre DRL1 aqui. Essa etapa tem fim quando a corrente sobre o indutor se torna igual a zero. Nesse instante, o interruptor S1 entra em condução até o momento onde ele é comandado a entrar em bloqueio. E a quinta etapa de operação, como não pode ocorrer novamente a inversão instantânea da corrente sobre o indutor LB, então quem conduz a corrente é o diodo DRL2 aqui, conduz a corrente do indutor LB. No fim dessa etapa, se retorna à primeira etapa de operação e todo o ciclo se continua. No modo 2 de operação, é quando a tensão de saída é maior do que a tensão de entrada. Então, aqui nós temos, não existe agora simetria entre a corrente, então I1, existe um valor de I1 e existe um valor de I2 aqui. Esses picos e correntes são, apesar de eles serem muito próximos, tem valores próximos, mas ainda assim os valores não são iguais. Então, ele não apresenta a simetria entre essa corrente aqui de LB. Na primeira etapa de operação, o interruptor S2 conduz a corrente em LB e CIN. Essa etapa tem fim quando o interruptor é mandado entrar em bloqueio. Na segunda etapa de operação, como não pode ocorrer a inversão instantânea da corrente, então o diodo DRL1 entra em condução, apresentando esse caminho de corrente. Nesse caso aqui, a única etapa que é linear, né, onde não existe interação entre LB e CIN, é a segunda etapa de operação, onde pode se verificar através da corrente no capacitor aqui, que não possui corrente no capacitor nesse instante aqui. Essa etapa ela chega ao fim quando a corrente sobre o indutor é igual a zero. Na terceira etapa de operação, o interruptor S1 conduz a corrente do sistema, e essa etapa tem fim quando o interruptor S1 é mandado entrar em bloqueio. Na quarta e última etapa de operação, nós temos aqui o diodo DRL2 entrando em condução. Como é comandado o interruptor S2 entrar em condução, quem conduz a corrente aqui, como não pode correr a inversão instantânea, é o diodo DRL2 aqui. E assim terminam as etapas de operação. No caso do sistema desse conversor, foi utilizado o primeiro modo de operação, por ele apresentar um número maior de interação do sistema. Então, o maior tempo do sistema ele fica operando no modo 1 de operação. Então, aqui nós temos os intervalos que são utilizados. Aqui ele não deu uma solução algébrica, né? Então, mas substituindo os valores das variáveis, chega-se no valor do indutor, sabendo que a corrente I0 é a corrente de projeto, então chega-se no valor do indutor de saída.
Chegando no valor do indutor, substitui na equação de Cin e obtém-se o valor do capacitor Cin. Para a corrente de entrada, é utilizado o modo 1 também, por ele apresentar maiores valores, né, em relação ao modo 2. É utilizado apenas o que a corrente de entrada enxerga, né, que o modo 1, a corrente de entrada observa apenas as etapas onde os diodos D1 e D2 conduzem a corrente. Então, nós verificamos aqui o intervalo que nós vamos utilizar para encontrar a relação de fator de potência. Então, a equação que utilizamos é essa aqui, onde VB parametrizado é igual a VB sobre VP. Então, em função da tensão de saída é utilizado para a correção do fator de potência. E aqui nós chegamos à equação de correção do fator de potência e THD. Substituindo FP dentro dessa equação, nós chegamos na relação para THD. Aqui é utilizado a curva de THD e de fator de potência. Aqui é utilizado, então, o VB parametrizado inverso, né? Poderia ter utilizado outra variável aqui, mas deixei essa mesma variável VB parametrizada, onde se observa-se os níveis aqui de fator de potência e de THD em função da tensão de barramento e de tensão de entrada. Nós temos o resultado de simulação também para o sistema utilizado. Utiliza-se também os mesmos valores de projeto. Aqui a tensão de barramento é utilizada 300 volts, e aqui obtém-se os valores dos elementos. Então, 340 microhenries e 40 microfarads para CB e 235 microfarads para CL, e 28 nanofarads para o CIN. Esse é o circuito utilizado para simulação, então é um circuito bem simples. E aqui nós temos os resultados de simulação. Então, aqui nós verificamos o sincronismo da corrente de entrada com a tensão de entrada. E verifica-se também que não existe a descontinuidade de corrente no modo 2 de operação. E aqui nós temos a tensão de entrada, tensão de saída e tensão de barramento do sistema. Aqui nós temos a corrente sobre o indutor LB, a tensão e corrente sobre um dos dois interruptores. Aqui eu foi utilizada também a passagem por zero, demonstrando que pela passagem por zero existe quase uma simetria entre os níveis de corrente. Mas como é apenas um pequeno instante de tempo, eu não considerei como um modo de operação, como um modo de atuação do conversor. Então, apenas considera-se o primeiro modo de operação e quando também a tensão de saída é maior do que a tensão de entrada. E aqui nós temos as correntes e tensões sobre um dos interruptores do sistema. Aqui nós temos a tensão e corrente sobre um dos LEDs, então verifica-se também que a tensão de saída é 60 volts e a corrente de saída é 1 ampere. Aqui nós temos os valores para validar o sistema, então nós vemos os erros aqui para o modo 1 e vemos também os erros percentuais para o modo 2 da operação. Então, pode-se verificar que os erros são consideráveis, são aceitáveis. O I3 aqui que tem o maior erro percentual, mas em função dos outros erros, eles são erros aqui menores, são erros pequenos. Resultados experimentais, então esse aqui foi o sistema utilizado, aqui são os valores também, eu também utilizo aqui diodos Schottky para D3 até D6 e D1 e D2 também. Aqui nós temos os resultados de THD e de fator de potência, então já verifica que o fator de potência aqui é um pouco maior do que o primeiro sistema apresentado, e a THD é menor do que o primeiro sistema apresentado. O flicker aqui fica em torno de 9,3%, também em conformidade com a recomendação do I3E. Aqui nós temos os resultados das harmônicas individuais, então para verificar que elas estão em conformidade com a classe C, e esse classe C que para sistemas de iluminação, e também nós vemos aqui a THD e o fator de potência de 0,989. Nós temos aqui resultados para tensão de barramento, verifica se a tensão de barramento é muito próxima da de projeto. A de projeto é 300 volts, aqui deu em torno de 299, então o erro bem pequeno. E aqui nós temos a corrente de entrada em comparação com a corrente do indutor. Então, verifica-se também que se for pegar as etapas lineares, aplicando o filtro, pode-se obter também a corrente de entrada do sistema aqui senoidal. Aqui o modo 1 e o modo 2 de operação, então dá para verificar a simetria entre a corrente aqui no modo 2, e aqui o modo de operação é muito parecido com o conversor 1.
Pô, 10% da potência nominal também, os resultados experimentais. Então, verifica-se que o sistema ele possui ainda sincronismo com a tensão de entrada, e para 90% da tensão de entrada aqui, como que fica os níveis de tensão e corrente. Tensão de entrada e corrente de entrada, e tensão de saída e corrente de saída. Aqui nós temos os resultados experimentais para os níveis de potência e de variação de tensão de entrada. Então, 10% a 100% da variação. Então, nós vemos os níveis aqui de THD e de fator de potência. E também temos os níveis de rendimento para 1 e 2 capacitores também. Então, verifique-se que o rendimento aqui é em torno de 94% aqui para o conversor operando com 1 e 2 capacitores, é muito próximo o valor dos rendimentos, a não ser aqui dessa faixa que deu um pequeno desnível de valor. Para variação de tensão de entrada, nós temos então a THD e fator de potência para 1 e 2 capacitores, e nós temos aqui a variação da tensão de entrada do sistema também. Pode-se observar que obtém-se um valor elevado de rendimento aqui, acima de 95%, para um nível de 100 volts, e para em torno de 127 aqui, é muito próximo de 94%, ou 94% esse valor de rendimento, no valor do projeto de 127 volts. Nós temos aqui a tensão de barramento, em função da variação da potência de saída e em função da variação da tensão de entrada também. Então, verifique-se que também é praticamente uma reta, né, esse valor de tensão de barramento. E, por fim, uma análise comparativa entre as topologias. Então, aqui foi colocado os 3 gráficos de rendimento juntos, então, de 90 a 160 volts de entrada e de 10% a 100% da variação da potência de saída. Então, verifique-se que, dependendo do modo de operação que eu estou, um conversor tem benefícios em função do outro. Então, se formos analisar em relação à variação da função da tensão de entrada, o maior rendimento é obtido no conversor 1, então muito próximo de 96%. Já pensando em níveis nominais, né, de potência, o conversor 2 ele apresenta o melhor nível de rendimento. Já o modo 2 de operação para o conversor 1 é o que apresenta os menores valores de rendimento. Isso já era esperado a computação do sistema ser mais dissipativa do que os dois outros modos do que os outros 2 conversores. E em relação à variação da potência de saída, nós temos também os rendimentos aqui. Então, observe-se que o conversor 2 também possui o maior valor de rendimento aqui para o sistema. E aqui uma análise comparativa entre as topologias propostas, né, e algumas encontradas na bibliografia. Isso pensando em número de componentes e outros parâmetros também, como potência de saída, tensão de barramento e rendimento, THD e fator de potência. Uma das propostas do trabalho é apresentar um número reduzido de componentes. Aqui eu contabilizei com 2 capacitores, os 2 sistemas. Então, com apenas um capacitor de charge pump, é possível que ele opere com 14 componentes aqui. E se formos analisar em relação ao rendimento, a topologia apresentado por Maltivsky possui maior rendimento em comparação apresentado nesse trabalho, mas o maior rendimento, pensando em dimerização e entrada universal, é obtido aqui no conversor apresentado nesse trabalho. Então, aqui para se manter mais fiel possível à análise, foi utilizado apenas conversores gridless, sem potentificadora, né, e que operassem com a faixa de 90 volts até um certo valor. Então, sem operar com entrada universal. Tem outros trabalhos na literatura que eu opero com entrada universal e dimerização, mas eu não contabilizei aqui no trabalho. E se formos analisar em função de charge pump, o apresentado por LV em 2020, ele apresenta um rendimento em torno de 88% do sistema. E pensando também em elementos armazenadores de energia, a maioria dos trabalhos apresentados na literatura utilizam capacitores grandes de barramento. Então, 220 micro, 440 micro, aqui ele utiliza 15 microfarads e aqui 2 capacitores de 25 microfarads. E capacitores para filtrar a corrente de saída, também em valores elevados, a não ser o de Maltivsky, que utiliza apenas um capacitor de 680 nanofarads, pois ele precisa só filtrar elementos de baixa frequência. Alta frequência ele não
apenas de alta frequência, de baixa frequência não precisa filtrar. E, por fim, a conclusão, então, obteve-se nesse trabalho uma família de conversores, então, se não me engano, em torno de 13 conversores utilizados, que tem um número reduzido de componentes, elevado rendimento, elevado fator de potência, operação com dimerização, possibilidade de entrada universal. Se eu operar com o sistema de forma sincronizada com a rede, com comutação, com razão cíclica complementar, é possível ele operar com entrada universal. Corrente e tensão na saída com poucas ondulações. Não utiliza capacitores eletrolíticos, apenas de polipropileno e apenas um pequeno filtro de entrada. Então, em comparação com outros sistemas, ele utiliza apenas um único indutor para realizar a correção do fator de potência e o filtro de entrada para para filtrar as harmônicas de alta frequência. E, por fim, aqui os agradecimentos ao CPGI, ao TFPR, Campus Curitiba e Campus Ponta Grossa, especialmente por ceder o espaço para laboratório, para poder executar o trabalho, e ao IPG, que pelo disponibilizar o tempo ali também para ir para o laboratório. Bom, eu finalizo a apresentação. E agora, os próximos passos.